Ela acordou sem memória. Mas alguém, em silêncio, nunca parou de amá-la. No inverno mais rigoroso que Seul já viu, Yunahin abriu os olhos num quarto de hospital completamente branco. Seu corpo doía, sua mente era um vazio. Olhou para o pulso e viu uma pulseira com um nome: o seu. Fora isso, nada, nenhuma lembrança, nenhum rosto familiar, apenas a neve caindo lá fora, cobrindo a cidade com um silêncio gelado. Do outro lado da cidade, Kong Ji-hoon, o herdeiro de um império empresarial, parou o carro abruptamente. Atravessando a rua, uma mulher, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de ajeitar o cachecol contra o vento. O coração dele disparou. Um nome escapou de seus lábios como uma prece. Arin. Ele saiu do carro, correu em sua direção, o peito apertado de esperança. Mas quando os olhos deles se cruzaram, ela apenas o olhou com a polidez de quem vê um estranho e seguiu seu caminho. O destino os havia reencontrado, mas apagado a memória dela. Ji-hoon ficou parado na calçada. O frio cortante não era nada comparado ao gelo que se formou em seu peito. Aquela mulher era a sua Arin, a garota que ele amou na adolescência. A mesma que desapareceu de sua vida anos atrás, sem deixar rastros. Ele a procurou por toda parte, usou todos os seus recursos, mas ela havia sumido como fumaça. E agora, ali estava ela, viva, mas com o olhar vazio de quem não se lembra de nada. Para Arin, cada dia era uma folha em branco. Ela tentava reconstruir sua vida com a ajuda de um médico gentil, o Dr. Lee, que parecia se importar genuinamente com seu bem-estar. Ela encontrou um pequeno emprego em uma cafeteria e, aos poucos, começou a encontrar alegria nas pequenas coisas: o aroma do café, o calor de um sorriso de um cliente. Mas à noite, pesadelos a assombravam. Imagens fragmentadas de um jovem sorrindo sob uma árvore de cerejeira, o som de uma promessa sussurrada, uma sensação de perda tão profunda que a fazia acordar com lágrimas nos olhos. Quem você acha que Arin deveria escolher? O amor do passado ou o cuidado do presente? Comente quem você acha que merece o coração dela. Ji-hoon não desistiu. Ele não podia simplesmente revelar tudo. Os médicos alertaram que um choque poderia ser perigoso para a recuperação dela. Então ele decidiu se aproximar. Aos poucos, ele começou a frequentar a cafeteria onde Arin trabalhava, sentando-se sempre na mesma mesa, no canto. No começo, ele era apenas mais um cliente, mas sua presença constante, seu olhar que parecia carregar o peso do mundo, começou a intrigar Arin. Ela sentia uma estranha familiaridade ao vê-lo. Certo dia, ele pediu um chá de camomila, o mesmo que ela costumava beber para se acalmar. Quando ela o serviu, seus dedos se tocaram por um instante. Uma faísca, uma imagem rápida como um flash passou pela mente dela, a mesma mão segurando a sua em um parque de diversões. Ela recuou, assustada e confusa. Ji-hoon viu a reação dela e seu coração se encheu de uma mistura de dor e esperança. Ela estava começando a lembrar: se você estivesse no lugar de Ji-hoon, você contaria a verdade ou continuaria esperando? Me conta o que você faria. Enquanto isso, o Dr. Lee se tornava cada vez mais presente na vida de Arin. Ele a levava para passear, a ajudava a organizar seus documentos e se mostrava um pilar de estabilidade. Ele confessou seus sentimentos por ela, dizendo que não se importava com seu passado, apenas com o futuro que poderiam construir juntos. Arin se sentia segura com ele. Dr. Lee era a calmaria em meio à sua tempestade interna, mas Ji-hoon representava um mistério, a paixão inexplicável que a atraía e assustava ao mesmo tempo. Ele começou a deixar pequenas pistas. Um dia, deixou sobre a mesa um livro de poesias que eles liam juntos. Em outra ocasião, pediu para a rádio da cafeteria tocar a música que era deles. Cada pista era como uma pequena chave, destrancando lentamente as portas da memória de Arin. As dores de cabeça se tornaram mais frequentes e os flashes de memória mais nítidos. Ela via o rosto dele, ouvia sua risada. Você já teve um pressentimento forte sobre alguém que mal conhecia? Compartilhe sua experiência
nos comentários. A situação atingiu um ponto crítico quando a família de Ji-hoon, que nunca provou seu amor por Arin no passado, descobriu que ela havia retornado. A matriarca da família Kong, uma mulher fria e calculista, via Arin como uma ameaça à reputação e aos negócios da família. Ela decidiu intervir. Uma tarde, enquanto Arin saía do trabalho, foi abordada por uma mulher elegante que lhe ofereceu uma quantia absurda de dinheiro para que ela sumisse da vida de Ji-hoon para sempre. A mãe de Ji-hoon a acusou de ser uma golpista fingindo amnésia para se aproveitar de seu filho. As palavras cruéis atingiram Arin como facadas. Confusa e magoada, ela correu sem rumo pelas ruas de Seul, a neve começando a cair novamente. A pressão, a confusão, as acusações, tudo foi demais. Ela desmaiou em um beco frio, e as memórias reprimidas vieram à tona de uma vez só, em um turbilhão doloroso. Se você pudesse dizer algo para a mãe de Ji-hoon, o que seria? Desabafe aí nos comentários. Quando Arin acordou, ela estava de volta ao hospital. Mas desta vez, não havia vazio, havia dor. Ela se lembrava de tudo. Lembrou-se do amor jovem e puro com Ji-hoon. Lembrou-se da oposição implacável da família dele. E lembrou-se do acidente. Ela não havia simplesmente desaparecido. Na noite em que planejava fugir com Ji-hoon, ela foi perseguida por homens enviados pela família dele. O carro em que estava foi jogado para fora de uma ponte, mergulhando nas águas geladas do rio Han. Foi um milagre ela ter sobrevivido, mas o trauma apagou sua mente. Ji-hoon, que a encontrou no hospital, viu em seus olhos que ela se lembrava. Não havia mais o olhar vazio de uma estranha, mas sim a dor de um amor interrompido pela tragédia. Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Ji-hoon, ela sussurrou, e o nome dele soou como uma melodia há muito esquecida. O inverno finalmente havia devolvido seu nome e suas memórias. Você acredita em destino ou acha que tudo é coincidência? Deixe sua opinião nos comentários. Ji-hoon segurou a mão dela, o coração transbordando de alívio e culpa. Ele prometeu que nunca mais a deixaria. Ele confrontou sua família, revelando a verdade sobre o acidente e ameaçando expor tudo se eles ousassem interferir novamente. Pela primeira vez, ele se impôs como o verdadeiro herdeiro, não do conglomerado, mas do seu próprio destino. Enquanto isso, o Dr. Lee, ao perceber a profundidade da conexão entre Arin e Ji-hoon, decidiu se afastar. Com o coração pesado, ele admitiu que o amor deles era algo que o tempo e a tragédia não conseguiram apagar. Ele desejou felicidades a Arin, dizendo que o verdadeiro amor é querer a felicidade do outro, mesmo que não seja ao seu lado. Arin e Ji-hoon finalmente estavam livres para recomeçar. Eles voltaram aos lugares que marcaram sua história. A árvore de cerejeira, onde deram o primeiro beijo. O parque de diversões, onde prometeram ficar juntos para sempre. O que você achou da atitude do Dr. Lee? Comente se você faria o mesmo por amor. O caminho deles não seria fácil. As cicatrizes do passado, tanto físicas quanto emocionais, ainda estavam lá. A família de Ji-hoon, embora silenciada, ainda representava uma sombra. Mas agora, eles enfrentariam tudo juntos. Eles não eram mais os adolescentes sonhadores de antes, mas sim dois adultos que sobreviveram ao inferno para se reencontrarem. A memória de Arin era um mapa de dor, mas também um testamento da força do amor deles. Ela aprendeu a perdoar, não por eles, mas por si mesma, para poder seguir em frente. Ji-hoon aprendeu a se libertar das correntes de sua família e a lutar pelo que realmente importava. A história deles não era um conto de fadas perfeito, mas uma história real sobre segundas chances, sobre como o amor pode ser um farol mesmo na noite mais escura e no inverno mais frio. Qual foi a sua parte favorita dessa história? Me conte nos comentários. Eu vou adorar ler. O inverno que tirou o nome de Arin foi o mesmo que o trouxe de volta, e sob os primeiros flocos de neve da nova estação, eles se abraçaram, não para se protegerem do frio, mas para celebrarem o calor do reencontro. O passado havia sido escrito, mas o futuro era uma página em branco, pronta para ser preenchida com novas memórias. Desta vez, juntos, a jornada foi longa e cheia de dor, mas no final,
o amor lembrou o caminho de volta para casa. E eles finalmente entenderam que alguns destinos são inevitáveis. Não importa quantas tempestades tentem separá-los. Se essa história fosse um dorama de verdade, você assistiria? Deixe um sim ou não e me diga por quê. Obrigado por acompanhar até aqui e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.